Oi, gente, boa noite, sejam muito bem-vindos. Hoje é o nosso o segundo dia dessa maratona sensacional e disruptiva que vai te levar para o próximo nível no sucesso profissional, no sucesso pessoal. É importante salientar para vocês que a nossa busca essencial aqui está sendo falar sobre o sucesso voltado para o âmbito profissional. Aquele sucesso que ele é desenvolvido a partir de um propósito de vida. Ontem nós falamos bastante sobre propósito, como encontrá-lo, em que momento o seu propósito de vida pode ter se dispersado e como você faz para realinhar o seu propósito. Dito isso, hoje nós vamos abrir uma nova seara. Mas antes de iniciar propriamente com o conteúdo, eu quero pedir para você que se esse vídeo foi importante para você ontem, se a aula de ontem te ajudou em alguma coisa, te fez aprender algo novo, te acrescentou, que você envie essa aula para alguém. Ontem eu comentei aqui com vocês que eu tenho vários mentores e que cada um desses mentores atua mais fortemente em determinada área. Eu preciso que vocês entendam que o resultado, ele não é de uma pessoa só. O resultado, ele sempre é coletivo. Eu preciso, portanto, que você entenda que o resultado, ele nunca acontece só. Você nunca vai atingir o ápice do seu resultado sozinho. Lembrando que hoje nós estamos falando mais propriamente do âmbito profissional, mas que isso pode servir para outras áreas da sua vida. Então, falando especificamente do âmbito profissional, eu gostaria que você pensasse agora se existe, se você conhece alguma empresa ou corporação que tenha se expandido de maneira extraordinária apenas com o dono. O dia que eu entendi isso, muita coisa mudou para mim. E muita coisa mudou completamente para mim, como se tivesse virado de fato uma chave. Quando eu fico comentando com vocês, eu quero virar a chave, eu quero virar essa chave para você, é isso. É que de fato você vire a chave e abra essa porta. Lembre-se, gente, que qualquer processo novo que você for enfrentar, seja de autoconhecimento, seja de expansão profissional, qualquer processo que você for enfrentar, ele depende única e exclusivamente, primariamente, de você. Eu brinco que o processo, ele é uma porta. Do lado de cá pode ter um montão de gente te falando, vai aqui, vai ali, faz isso, faz aquilo. Mas do lado que eu estou não tem trinco, não tem chave, é só uma porta. Agora do seu lado tem trinco para abrir, tem chave para virar. Então só você é capaz de executar de fato tudo isso que eu venho propor para você aqui. Esse aprendizado sem execução não tem validade. E por que eu quis abordar esse assunto? Eu gosto de colocar as minhas histórias, as minhas experiências e o meu processo de transformação para vocês. E aconteceu comigo em vários momentos de eu acreditar que eu chegaria a determinados lugares sozinha. Isso aconteceu e isso ainda por muitas vezes precisa ser trabalhado na minha mente. Eu preciso muitas vezes respirar fundo e me lembrar de que grandes resultados não acontecem sozinhos. Eu quero que você pense em empresas, por exemplo, como a Google, como o Facebook, Microsoft. São empresas, e poderia passar aqui a noite citando inúmeras empresas que sozinhas, com apenas um sócio, não teria conseguido expandir. Qual que é o princípio inicial do seu sucesso?
Eu sei que muita gente fala pra você na internet, é o network, você precisa ter network, se você não tiver network, você não vai obter sucesso. O networking é essencial, mas ele é o segundo passo desse primeiro passo que eu vou te ensinar agora. Então, se você tá gostando desse material, mais uma vez eu vou pedir para você que mande para as pessoas que você gosta esse link. A gente está aqui a partir de um link. Aí em cima, onde você está assistindo, tem o nosso site. É só você clicar, copiar e mandar para os seus amigos. Eu tenho absoluta certeza que essa maratona pode transformar os seus resultados e os resultados de alguém que você ama também. Então, voltando lá, como que funciona esse conceito da coletividade para o resultado? O coletivo para o sucesso. Nesse primeiro momento eu não estou falando com você de funcionários, de empregados, de expansão industrial. Não estou falando sobre isso. Neste primeiro momento eu estou falando com você exclusivamente sobre mentes coordenadas para um único objetivo. Você quer um exemplo bem claro sobre isso na vida pessoal? O casamento. O casamento é um dos exemplos mais claros que eu posso te dar em relação a isso. Quando um casal tem as ideias coordenadas, eles crescem em todas as áreas da vida de maneira exponencial em um curto espaço de tempo. Quando o casal é desconectado, ainda que eles se expandam em uma ou duas áreas, todas as outras vivem em pleno pé de guerra. E não é diferente na sua vida profissional. Todas as vezes que você quiser expandir profissionalmente, você precisa buscar uma outra mente que coordene com a sua e que gere uma energia superior. Essa é a energia do sucesso. Eu posso te garantir que os seus resultados se multiplicarão em um curto espaço de tempo. Andressa, então você está me dizendo que não tem como eu ter um negócio próspero sem ter um sócio? Não necessariamente. Você pode ter um gerente extremamente engajado com a sua causa, que vista a camisa de fato, que diga bata no peito com honra e diga: eu me aproprio desse negócio, eu vou cuidar desse negócio como se fosse meu. É uma maneira. Outra maneira são as sociedades que nós já conhecemos, né? Sociedades empresariais. Depois da nossa aula de ontem e depois dessa introdução que eu fiz com vocês, eu acho que eu já posso me aprofundar um pouco mais no conteúdo. Então nós eu disse aqui para vocês que você precisa se conectar para expandir a sua mente. Quando você gera essa conexão, que gera essa expansão, você tem mais possibilidades de acessar o canal de inteligência infinita ou de sabedoria, a fé. Uma das maneiras mais rápidas, digamos assim, de você acessar esse canal de sabedoria é através das conexões, é através do network. Por que se fala tanto no poder do network? Porque cada ser humano, ele tem dentro de si uma essência, um aprendizado que ele absorveu durante a vida e que é passível de ser ensinado para outra pessoa, certo? Então, quando você se conecta um com o outro, você consegue, através da modelagem, que eu vou explicar mais na frente, acessar esse canal de sabedoria. O princípio dessa conexão, então, deixa eu reprisar com vocês a sequência para que vocês não se percam. Então, o primeiro passo, o primeiro ponto é: você se conecta com outro que tem um objetivo parecido, similar com o seu,
e que vocês, unidos nesse propósito, que nós já falamos ontem o que é esse propósito, que vocês unidos nesse propósito, vocês consigam aumentar a energia em volta, em torno de vocês. Com essa energia aumentada, vocês têm mais facilidade de acessar a sabedoria ou a inteligência infinita, certo? Fechamos aí um ciclo. Onde entra nisso o networking? Você tem que procurar fazer network com pessoas que vão te trazer algo novo. Networking, gente, não é só sair falando com qualquer um. Networking não é se conectar com absolutamente todo mundo. Networking é buscar para você pessoas que vão acrescentar no seu propósito, no seu objetivo de crescimento. Existe um estudo que diz que 85% dos nossos resultados profissionais dependem de networking, dependem dessa conexão com outras pessoas. E você pode, eu poderia aqui elencar inúmeros exemplos disso. Eu vou citar alguns para vocês. Eu sou uma pessoa muito boa em fazer networking. O problema é que até pouco tempo atrás eu não sabia me aproveitar disso. E quando eu digo para você aproveitar, eu não estou dizendo se aproveitar de alguém, mas me aproveitar da situação. Então, eu sempre fui boa em conexões. Trabalhei em grandes corporações, tinha contatos com pessoas do alto escalão. Sempre era convidada para diretorias de associações, de sindicatos, de empresas, de coisas que me conectariam a outros grandes empresários. A minha falha era a falta de conhecimento nesse aspecto específico que agora eu vou ensinar para vocês. Então, olha só, eu disse desde o início da nossa live que você precisa de conectar com uma pessoa que tenha um propósito similar ao seu, para que você acesse a sabedoria. Num segundo momento, eu disse para você que 85% dos seus resultados advém de bons networkings. Agora, eu vou dizer para você, nesse terceiro momento, que você não só precisa de bons networkings, que você precisa aprender sobre modelagem. Eu criei um e-book gratuito e eu peço que você baixe ele, porque ele é uma iniciação disso que eu tô te ensinando aqui. Ele é um princípio disso que eu tô te ensinando aqui. E nesse e-book eu coloco uma parte dele falando para vocês não fazerem confusão com inveja e modelagem, porque são duas coisas extremamente distintas. Então eu vou explicar para você, para clarificar. Quando você tem inveja, você não quer que o outro tenha. Então você observa o que o outro tem e você olha aquilo com desdém, com cobiça, e você não quer que o outro tenha. Então você quer para você e não quer que ele tenha. Nesse momento você está sendo mesquinho e você está sendo invejoso. Mas existe uma outra maneira de você trabalhar isso. A sua mentalidade de abundância, que é um dos princípios do sucesso. Uma das maneiras de você trabalhar sua mentalidade de abundância é olhar o que o outro tem melhor que você e dizer para si mesmo: eu não aceito menos que isso. Nesse sentido, você não está desdenhando ou querendo que o outro não tenha. Você apenas está modelando.
Você modela a partir do momento em que você olha como o outro fez para conquistar aquilo, enaltece o mérito dele de tê-lo conquistado e deseja para si o mesmo. Então, como todos podemos ser iguais, é importante que vocês saibam que todos nós fomos enviados para cá com a mesma capacidade, com a mesma autoridade. Só que alguns de nós fazem bom uso dessa capacidade e dessa autoridade, e outros não fazem. Então basta a você e apenas a você escolher se você quer ou não fazer bom uso dessa autoridade que lhe foi concedida. Ela é sua, ela não vai ser retirada, mas você precisa acessar. Assim como o canal de sabedoria, você precisa acessar. Assim como o networking, você precisa acessar. Eu percebo muito, e na maneira como eu fui criada nos meus primeiros anos de vida, existia muito uma coisa relacionada a você ser humilde, né? E naquela época, com o nosso pouco conhecimento, confundia-se muito humildade com pobreza. Gente, humildade não tem relação nenhuma com pobreza. Pobreza é escassez, é falta de algo. Humildade é uma pessoa humilde que sabe contribuir, que sabe dar. E eu vou te dizer uma verdade aqui agora, que talvez te deixe um tantico chocado. A maioria dos pobres são soberbos, enquanto a maioria dos ricos são humildes. E é doido eu te dizer isso, porque não foi assim que eu fui educada, e talvez não seja assim que você tenha sido educado também. Talvez na sua educação você tenha aprendido que para ser humilde você não pode ter muito, que quem tem muito tirou algo de alguém. Isso é uma mentira tão grande, gente, uma mentira imensa. Quem tem não necessariamente precisou tirar nada de ninguém. Quem não tem é porque não acessou o canal, que ele é disponibilizado para todos nós. Então, clarificaram? O nosso segundo princípio do sucesso é uma sequência de coisas, não é uma única coisa. O nosso segundo princípio do sucesso, ele perpassa pelo networking, pelas conexões e especialmente por criar e acessar o canal da sabedoria, se conectando com alguém que tenha um propósito parecido com o seu. Ok? Dito isso, então eu vou ler para vocês uma passagem. Quando Jesus diz, eu estou nele e ele está em mim. Ele está dizendo nesse momento para mim e para você que nós temos o poder. A nós foi concedido o poder. Essa essência, esse poder está na natureza. Ele é nosso e, como eu já disse inúmeras vezes, basta que nós acessemos. Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Um dos princípios divinos é a liberdade. Se a liberdade é um princípio, como poderia ele retirá-la de nós? Se a liberdade é um princípio irrevogável, como poderia ele interferir nas nossas decisões? Ele estaria interferindo no seu próprio princípio. Portanto, ele não interfere. Portanto, ele nos diz que nós devemos aprender, mudar constantemente e buscar a sabedoria. E isso é tão lindo, né? Porque se nós pararmos para pensar,
todas as decisões, as tomadas de decisões recaem única e exclusivamente sobre nós mesmos. Nós não podemos culpar o universo sobre nossas decisões, sobre os nossos resultados. Existe aquela outra muito conhecida: tudo que se planta, colhe. Da mesma maneira é o pensamento que você emana. E aqui, gente, que fique claro, aqui eu não estou falando de pensamento positivo e tal, não estou dizendo também para você não ter pensamentos positivos, tá? Eu só estou dizendo para vocês que você produz aqui e emana para algum lugar, para o universo, e aquilo retorna para você. Da mesma maneira como agora eu estou aqui conversando com vocês, vocês estão conseguindo interpretar o que eu estou dizendo. Da minha boca está saindo uma voz e a sua audição consegue captar esse som. Da mesma maneira, o universo, ou essa inteligência que a gente chama de sabedoria, ela capta tudo o que você emana e ela te devolve do jeito que você pediu. Então, por que a gente fala sempre sobre você ter controle sobre as atitudes, você ter controle sobre as suas emoções? Porque isso vai impactar 100% nos seus resultados. Não existe um meio termo. Isso vai impactar propriamente nos seus resultados. E aí vamos voltar um pouquinho lá no que nós estávamos falando de propósito ontem. Ontem eu ensinei para você que você precisa ter um propósito clarificado e que não existe tanto mistério assim nessa ideia de propósito, não. É porque muitas vezes você quer enxergar o seu propósito no outro. E o seu propósito, lembrando, ele está única e exclusivamente em você. Então, o seu propósito, ele está única e exclusivamente em você. Vamos supor que hoje você esteja lá no deserto do Saara. Você não conhece nada lá e você está totalmente perdido naquele lugar. Você olha para um lado, só tem areia. Você olha para o outro, montanhas e areias. E você não sabe o que fazer. Você não sabe para onde ir. É desse jeito a vida de uma pessoa sem propósito definido. Por quê, gente? O que acontece? Quando eu não tenho um propósito definido, tudo me atrai. Tudo pode me gerar uma vontade de fazer, de ser atraído por aquilo. Você quer um exemplo muito simples? Um homem e uma mulher, essa analogia serve para ambos, que não tem clarificado em sua mente o propósito de ser fiel. Qualquer rabo de saia ou rabo de calça que falar um pouquinho mais manso, que fizer um charminho a mais, possivelmente pode atrair essa presa fácil. Mas por que essa presa fácil é atraída? Porque este homem e essa mulher não têm clarificado em sua mente, em seu coração, de que o propósito de vida dele, na parte conjugal, é ser fiel. Como eu já disse, nós estamos aqui falando mais de propósito relacionado ao trabalho, relacionado à sua profissão, mas isso serve para qualquer coisa. Então vamos voltar lá para o deserto do Saara. Você tá lá, perdidaço no meio daquela areia e tal, e de repente, não mais que de repente, uma estrada se abre à sua frente. É uma estrada perfeita. E ela é tão reta e perfeita que você consegue visualizar o final do caminho. É assim que é a mente de pessoas bem-sucedidas. As pessoas bem-sucedidas, ela tem tanta clarificação mental do resultado que aquela ação vai proporcionar para ela, baseada primordialmente no seu propósito, que ela não se preocupa das dificuldades, dos percalços que porventura forem aparecer.
Então, nessa analogia da estrada, a estrada se abriu perfeita à sua frente, tão perfeita que você vê o final. Isso não quer dizer que não tenha nenhuma pedra pelo caminho. Isso não quer dizer que nessa estrada não vai ter trânsito. Isso não quer dizer que nessa estrada talvez não tenha um buraquinho no chão. Que talvez ali o camelo no Saara tem que ser o camelo, né? Que o camelo não vai dar uma capengada. Então, gente, o fato de você ter propósito definido não quer dizer absolutamente que os seus problemas todos estão sanados. Não é nada disso. Quer dizer que você vê com clarificação o resultado que você pretende ter, baseado naquilo, e que você foca, direciona suas energias. Gente, se vocês soubessem, nós vamos falar mais sobre isso, o poder de uma energia focada e direcionada, ela é tão grande quanto um pensamento focado e direcionado. E os dois têm que andar lado a lado. Porque, gente, só pensamento sem ação não gera resultado. É impossível. Só o pensamento por si, ele não cria. O pensamento por si, ele te dá a possibilidade, ele gera a energia para que você haja. Mas sem a ação, nada acontece. Então, gente, vocês entenderam na aula de ontem que vocês precisam clarificar um propósito. Vocês entenderam na aula de hoje que vocês precisam de conexão, que essas conexões, primordialmente uma conexão conectada ao seu propósito, vai gerar uma energia tão grande, tão poderosa, que juntos vocês vão ter clarificação para acessar a sabedoria relacionada àquele propósito. Entenderam até aí? Entenderam também que a gente precisa de novas conexões, que 85% dos nossos resultados advêm de networkings corretos. Vocês entenderam que 85% dos nossos resultados advêm de networkings corretos. Vocês entenderam também que o princípio da liberdade é divino e que, portanto, Deus não vai interferir nas suas decisões de não ter resultado. Se você tomou a decisão de não ter resultado, Ele não vai interferir, porque o princípio da liberdade é esse, é que você possa tomar suas próprias decisões. Tá, Andressa, eu entendi tudo isso, nós estamos na nossa segunda aula da maratona, mas tá ficando um pouco confuso aqui para mim. O que eu faço, o que eu preciso fazer para acessar isso tudo? Porque se na segunda aula minha mente já tá dando um nó aqui, como que vai ser até o final disso tudo? Você precisa tomar a decisão de mudar. E esse nível de mudança que eu tô te propondo não é aquela mudança de ser mais calmo ou de ser mais pacato. Essa mudança que eu tô te propondo agora é a metanoia. É uma mudança real de corpo, de mente e de espírito. Ela não é uma mudança superficial. Ela não é aquela mudança simples de acessar, que você consegue acessar superficialmente. Essa mudança que você precisa para acessar esse canal de sabedoria, essa mudança que você precisa para atingir o sucesso que você almeja, essa mudança é uma metanoia. Nós estamos caminhando para os últimos minutos da nossa aula de hoje e vamos reprisar aqui algumas coisas. Toda pessoa de sucesso tem clarificado o seu propósito e aonde quer chegar. Tem clarificado o caminho que quer perseguir. Sabe o filme Alice no País das Maravilhas? Quando o gato diz para ela, para onde você quer ir? E ela diz, não sei. Para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, é aí que é essencial que você conheça, que você
desvende dentro de você o seu propósito, porque você vai ter clarificado na sua mente aonde você quer chegar. E é isso, gente. Amanhã, às 7h07 da manhã, tem outra live com um convidado muito especial. Então eu espero muito que você esteja lá. Na verdade, amanhã nós teremos uma convidada. E eu espero muito que você esteja lá conosco no Instagram às 7h07 para mais aprendizado. E amanhã à noite, de novo, aqui na nossa maratona, dando continuidade aos 7 segredos do sucesso.